Viva! Neste vídeo iremos abordar a avaliação de empresas pelo método de rendimento. Este método de avaliação considera que o valor da empresa é o resultado dos rendimentos futuros proporcionados aos seus detentores atualizados para o momento presente. Entre as várias perspectivas de rendimentos temos os dividendos, temos as oportunidades de crescimento futuro, temos os lucros supernormais e temos os fluxos de caixa. Iremos analisar neste vídeo em particular o valor atual líquido ajustado. Esta metodologia de avaliação, ao permitir decompor o valor da empresa em valor dos ativos afetos à exploração, valor dos ativos não afetos à exploração, ambos sem endividamento, e valor criado pela dívida, permite separar as decisões de investimento das decisões de financiamento. Na avaliação pelo rendimento, consideramos que o valor da empresa deve ser determinado pela atualização dos fluxos de caixa futuros à taxa de custo de capital adequada ao risco desses fluxos de caixa. Em termos genéricos, o valor de uma empresa hoje, V0, corresponde ao somatório dos cash flows esperados, ou seja, previsionais, atualizados a uma taxa de custo K adequada ao risco desses cash flows. Os modelos de avaliação mais usados na prática apresentam as seguintes características. Numa primeira fase, estimam-se os fluxos de caixa de forma explícita e discreta, ano a ano, até ao período T. Como a empresa é avaliada em continuidade, a sua vida é em teoria ilimitada. Isto significa que o horizonte temporal é o infinito. Não é possível estimar infinitos cash flows esperados e atualizá-los para a data de avaliação. Assim, enquanto for possível estimar os cash flows, ou seja, enquanto houver capacidade de elaborar demonstrações financeiras previsionais, podemos atualizar esses cash flows à taxa K. A partir do momento em que já não é possível fazer mais previsões, que é o nosso momento T, podemos assumir pressupostos de forma a conseguir aplicar uma renda perpétua e assim atualizar infinitos cash flows. Ao aplicarmos a renda perpétua, estamos a determinar um valor residual, que é o nosso VR. Ou seja, estamos aqui a assumir que no momento T, além do cash flow respectivo estimado para esse ano, teremos ainda o valor atual de uma renda perpétua. E como é que poderá ser a evolução dessa perpetuidade? Admitindo um pressuposto de continuidade, a partir do momento T, podemos admitir uma perpetuidade constante, conforme vemos na imagem, ou podemos admitir uma perpetuidade crescente à taxa G, ou seja, inicia-se em T mais 1, uma renda perpétua de termos variáveis em progressão geométrica, em que o primeiro termo vai ser o cash flow de T mais 1 e a razão vai ser 1 mais G. Além disso, esta taxa de crescimento G tem que ser inferior ao custo do capital. Mas antes de irmos ao G, de que tipo de fluxo de caixa é que estamos a falar? Se estivermos a falar numa ótica de acionistas e credores, ou seja, na ótica da empresa, falamos do fluxo de caixa operacional, o nosso FCO, que representa os meios gerados pelas operações de líquidos, de investimentos e ativo fixo e as necessidades de fundo de maneio que ficam disponíveis para acionistas e credores. O que é que nós temos nesta fórmula? Temos o RO, que é o EBIT, a diferença entre os rendimentos operacionais e os gastos operacionais. Depois temos o I, que é o nosso CAPEX, investimento em capital fixo, que inclui as despesas efetuadas em ativo fixo, compra de equipamento, construção e aquisição de instalações e todo o conjunto de despesas associadas à implementação do projeto, despesas de instalação, recrutamento e formação pessoal, etc., e eventuais receitas que lhe possam ser imputadas, subsídios para a criação de postos de trabalho, por exemplo. E temos a variação das necessidades de fundo de maneio, que é o excesso de necessidades financeiras de exploração relativamente a recursos financeiros de exploração. E por último temos os gastos não desembolsáveis, que são os gastos, versões de depreciação e de amortização, provisões e imparidades. Os gastos não desembolsáveis dizem respeito a rúbricas de gastos operacionais que naturalmente não correspondem a saídas de dinheiro. Se estivermos a falar na ótica dos acionistas, ou seja, na ótica do detentor de capital, estamos perante os fluxos de caixa livres, o FCL, que representam os meios financeiros líquidos gerados pelas atividades operacionais, de investimento e de financiamento externo que ficam disponíveis para os acionistas. Em termos de avaliação pelos fluxos de caixa atualizados, podemos encontrar três métodos: o método dos capitais próprios, a ótica de entidade, o método do custo médio e o método do valor atual líquido ajustado, o nosso VALA. Vamos aqui analisar em particular o VALA. O VALA utiliza o princípio da separação das decisões de investimento e financiamento, ou seja,
a separação entre atividades operacionais e financeiras. Na aplicação do VAL é normal decompor-se o valor total da empresa, VE, da seguinte forma. Começamos pelo VAL, que é o valor dos ativos operacionais afetos à exploração sem endividamento. Depois temos o VANO, que é o valor dos ativos não operacionais, não afetos à exploração, igualmente sem endividamento. Por último, temos o valor criado pela dívida, que é o VCD ou o valor atual da poupança fiscal. Enquanto o VAL e o VANO procuram captar os fluxos financeiros gerados pelos ativos operacionais ou não operacionais, independentemente da forma como foram financiados, o VCD vai captar a poupança fiscal associada à utilização de dívida financeira. Logo, VAL e VANO representam decisões de investimento e o VCD as decisões de financiamento. No caso do VAL, a perpetuidade existe no pressuposto de continuidade da geração de valor, os cash flows por parte da empresa, e não é mais do que o valor atual para o momento T do somatório de uma sucessão anual de cash flows descontados à taxa QEL, cujo primeiro termo a ocorrer em T mais 1 vai ser o último cash flow estimado em T acrescido de G% e que crescem anualmente a essa taxa G. Então, G será a nossa taxa de crescimento sustentável de longo prazo. Como é que a calculamos? Essa taxa deve ter em consideração o limite de crescimento da economia e do setor em particular, bem como a taxa de crescimento financeiramente sustentável pela empresa, sendo calculada de acordo com a forma que é apresentada, em que o RCI é a rentabilidade dos capitais investidos, expectável a longo prazo, o D é a nossa taxa de distribuição dos dividendos no longo prazo, o RO é os resultados operacionais reportados ao final do período, T é a nossa taxa de imposto sobre lucros, e o CP é o capital próprio do início do período e o CA é o capital alheio no início do período. De notar que pressupomos estabilidade em todos os parâmetros aqui referidos, no longo prazo, a partir do T maiúsculo até ao infinito. Passamos agora ao VANO. O valor dos ativos não operacionais sem endividamento estima-se pelos fluxos de caixa não operacionais líquidos de impostos, FC-NO, atualizados à taxa de custo do capital económico, o QEO. Além disso, pode ou não existir valor residual. Como a empresa não tem necessariamente que ter ativos não operacionais que gerem rendimento, só vamos calcular valor residual para o VANO se nos for dito que esses rendimentos são perpétuos. Os FCNO não têm necessariamente uma forma de cálculo propriamente definida. Os ativos não afetos às atividades operacionais são avaliados em função do seu valor futuro. Por exemplo, se tratarem de ativos para alienar, o valor vai ser igual ao encaixe financeiro líquido, deduzido de despesas e impostos e atualizado ao custo do capital económico. Se tratarem de ativos para rendimento, o valor vai ser o valor dos rendimentos líquidos de despesa e impostos atualizado do custo do capital económico. Por último, vamos ver o VCD. Enquanto o VAL e o VANO procuram captar os fluxos financeiros gerados pelos ativos operacionais ou não operacionais, independentemente da forma como foram financiados, o VCD, conforme foi dito, vai captar a poupança fiscal associada à utilização de dívida financeira. O somatório, conforme se vê na forma da imagem, da poupança fiscal previsional atualizada para a data da avaliação. Significa isto que, perante as escolhas de financiamento da empresa, vamos prever a poupança fiscal enquanto houver demonstrações financeiras previsionais disponíveis. A partir do momento em que não conseguimos estimar mais poupanças fiscais, então vamos assumir o pressuposto e determinar o valor residual da poupança fiscal que está aqui no nosso VRPF, ou seja, a partir do momento T, através de uma renda perpétua à semelhança do que fizemos no VAL. A poupança fiscal vai ser estimada aplicando a taxa de imposto T sobre os encargos financeiros previsionais, que é o nosso EF. A taxa de atualização adequada vai ser a taxa do custo do capital alheio, que é o nosso KD. Quanto ao valor residual da poupança fiscal, é frequente admitirmos duas hipóteses seguindo a sugestão do João Carvalho das Neves. A primeira hipótese é que a dívida cresce no longo prazo a uma taxa constante equivalente ao crescimento do fluxo de caixa operacional, o já nosso conhecido GU. Logo, a poupança fiscal vai crescer
a uma taxa constante e aplicamos a fórmula de uma renda perpétua de termos a variar em progressão geométrica. A segunda hipótese é que a dívida mantém-se constante e, neste caso, as poupanças fiscais tornam-se numa renda perpétua de termos constantes. Vamos ver agora na prática como podemos calcular o valor atual líquido ajustado de uma empresa. Vamos ver o seguinte caso prático. Das demonstrações financeiras previsionais apresentadas pela empresa CISPAC SA para o ano N+1, conhece os seguintes elementos expressos em milhares de euros e em percentagem. Proveitos operacionais 16.645, gastos operacionais sem depreciações ou amortizações e provisões ou ajustamentos 14.140, depreciações, amortizações e provisões e ajustamentos, ou seja, os gastos não desembolsáveis 1.419, resultado financeiro, saldo devedor 350, investimentos 1.170, acréscimo em necessidades de fundo de maneio 200, capital alheio de financiamento no início do exercício e capital alheio de financiamento no final do exercício 4.700, taxa de custo de capital económico 10%, taxa de custo de capital alheio 7% e taxa de imposto sobre lucros 30%. Adicionalmente, sabe-se que o capital social é de 10 milhões de euros, titulado por 2 milhões de ações com um valor nominal de 5 euros por ação. Primeira questão. Calcule o cash flow operacional líquido do ano N+1 para efeitos de avaliação. Temos toda a informação no nosso quadro. A fórmula já é nossa conhecida. Começamos pelo resultado operacional, que nos é dado pelos rendimentos operacionais menos os gastos operacionais, que se encontram na tabela, e obtemos o valor de 1.086. Depois, vamos buscar a nossa taxa de imposto sobre lucros de 25%. Os gastos não desembolsáveis são de 1.419, variação ou acréscimo de necessidades de fundo de maneio de 200 e investimento 1.170 e obtemos um cash flow operacional líquido no ano N-1 de 863,8. Segunda questão, consideremos ainda agora previsões e pressupostos para o período de N+1 a N+4 ao nível do fluxo de caixa operacional, fluxo de caixa não operacional, fluxo de caixa livre, resultado operacional, resultado líquido, capital alheio no início do ano e capital próprio no início do ano. Consideremos ainda informação importante para o cálculo dos valores residuais. As taxas de custo de capital económico, do custo do capital alheio e a taxa de imposto sobre lucros manter-se-ão indefinidamente nos níveis definidos para N+1. As taxas de custo de capital próprio, taxa de crescimento dos fluxos de caixa operacionais líquidos e a taxa de crescimento dos fluxos de caixa livres estabilizarão em N+4. A taxa de distribuição dos dividendos em N+4 e nos anos seguintes vai ser de 20%. O montante do capital alheio de financiamento mantém-se constante a partir de N+4 inclusive. A pergunta então é: determine o valor da empresa para os acionistas pelo método VALA, valor atual líquido ajustado. A fórmula já a temos, o VAL mais VANO mais VCD, portanto a separação entre as decisões de investimento e a decisão de financiamento. A fórmula do VAL também já a temos, portanto temos os FCOs, ou seja, os nossos cash flows operacionais já calculados para os períodos de N+1 a N+4 e temos agora que olhar para o valor residual, porque estamos a admitir o pressuposto de continuidade da empresa. No enunciado é dito que a taxa de crescimento dos fluxos de caixa operacionais estabiliza N+4, o que significa então que a partir de N+4 admitimos que estes fluxos de caixa vão crescer a uma taxa constante GU.
A taxa de crescimento sustentável GU, que é a nossa taxa de rendibilidade expectável no longo prazo dos capitais afetos à empresa, é-nos então dada pelo quociente entre o resultado operacional líquido de imposto, reportado ao final do período T, e o somatório dos capitais próprio e alheio investidos no início desse período ou, se quisermos, no final do período anterior. Vamos ao nosso quadro do enunciado, extrair os valores dos capitais que são então de 13.125 capital próprio do início do ano e 2.875 capital alheio do início do ano, e o resultado operacional é de 1.640. Além disso, é referido no enunciado que a taxa de distribuição dos dividendos em N+4 e anos seguintes será de 20%, e que a taxa de imposto sobre lucros manter-se-á indefinidamente nos níveis definidos para N+1, que era de 25%. Sendo assim, substituindo na forma do VRE, obtemos um GU de 6,15%. Vamos agora substituir o GU na forma do VRE, e com base no facto de a taxa do custo do capital económico se manter indefinidamente nos níveis definidos para N+1, chegamos ao VRE N+4 de 41.357,14. Logo, já temos toda a informação que nos permite calcular o vale. Vamos buscar a nossa tabela, os cash flows operacionais dos períodos N+1, N+4, temos o nosso VRE e temos também a nossa taxa de atualização, que é o de 10%, e obtemos o vale de 31.989,3. Vamos passar agora ao vano. Quanto ao vano, vai ser igual a zero, porque não existem fluxos de caixa não operacionais. Passamos por último ao VCD. Para o cálculo do valor criado pela dívida, temos de começar por encontrar a taxa KD, ou custo do capital alheio, que vai ser igual ao quociente entre os encargos financeiros e o capital alheio do início do período. Para isso, vamos utilizar os dados dos encargos financeiros de N+1, que estão no primeiro quadro, e aí aparece o valor de 350, que são os resultados financeiros saldo devedor, e vamos dividir esse valor pelo capital alheio de financiamento do início do período, que é de 5.000. Obtemos então uma taxa KD de 7%. Depois de calcularmos a taxa KD, já podemos estimar os encargos financeiros para cada período, multiplicando o KD pelo capital alheio de financiamento do início de cada período, que consta no nosso quadro de previsões. Quanto ao valor residual, o enunciado, ao referir que o montante do capital alheio de financiamento mantém-se constante a partir de N+4 inclusive, e que as taxas de custo do capital alheio e taxa de imposto sobre lucros manter-se-ão também indefinidamente nos níveis definidos para N+1, vamos utilizar a fórmula que consta na segunda hipótese que vimos em relação à estimação do valor residual da poupança fiscal. Então, no nosso quadro de previsões, temos o capital alheio no início do ano em N+1 de 5.000, 4.700 em N+2, N+3 4.500 e N+4 2.875. Sendo assim, pegando nesses valores e multiplicando por KD, chegamos ao valor dos encargos financeiros para cada um dos anos. Em seguida, iremos para cada um dos anos encontrados multiplicar o valor do encargo financeiro pelo imposto sobre lucros, 0,25, e obtemos o valor da poupança fiscal para cada um dos anos de N+1 a N+4, com a taxa de desconto de 7%.
ao qual vamos acrescentar o valor residual da poupança fiscal, aqui na hipótese referida de que a dívida se mantém constante para lá de N+4. Pelo que obtemos um valor criado pela dívida VCD de 804,61. Então, adicionando o valor criado pela dívida ao valor dos ativos operacionais e ao valor dos ativos não operacionais, que neste caso foi 0, obtemos o valor atual líquido ajustado de 32.793,91, que é o valor total da empresa, isto é, na ótica da entidade. Mas no exercício é-nos pedido o valor da empresa para os acionistas. Logo, pegamos neste valor e iremos retirar o valor da dívida financeira de 5.000 no ano N, obtendo o valor de 27.793,91. Caso pretendêssemos o valor de uma ação, bastaria dividir o valor anterior, os 27.793,91, pelo número de ações e obteríamos então o valor de 13,89 valor unitário por ação. Para terminar, gostaria de destacar 3 bons manuais sobre avaliação de empresas. O primeiro, Avaliação de Empresas e Negócios, do João Carvalho Neves, uma edição da Macmillan. O segundo, um clássico já na área da avaliação de empresas do Damodaran Evaluation. E o terceiro, o manual em língua espanhola, Pablo Fernandes, Valoração de Empresas de Edições Gestão 2000. Obrigado por ter assistido. Até breve.